Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, aluno! Olá, aluna do curso de Gestão Ambiental. Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa aula da disciplina de Estudos e Impactos Ambientais. Então, hoje nós estamos trazendo, eu, professora Paula, a nossa segunda aula ao vivo da disciplina de Estudos e Impactos Ambientais. Bom, a gente vai discutir hoje na nossa aula e apresentar de maneira geral, um resumão, então, um apanhado geral da nossa unidade 3, lá do seu livro. Então, ressaltando que as aulas conceituais respectivas a esse conteúdo já estão lá no seu estúdio, então é importante que você as assista antes da nossa aula ao vivo. Também essa nossa aula para que a gente possa discutir na nossa live participações, dúvidas desse conteúdo. Tá? Lá nas nossas aulas conceituais, eu trago esse conteúdo de uma forma mais detalhada. Hoje aqui a gente vai trazer uma abordagem mais geral, com alguns exemplos, para que você compreenda melhor esse conteúdo. Bom, então a gente inicia com alguns conceitos importantes, então sempre é importante a gente trazer os conceitos para que ao longo da nossa discussão, ao longo da nossa aula, você entenda o que eu estou falando, então entender os termos, os conceitos, as definições acerca do conteúdo a ser discutido. Também as legislações aplicáveis, então isso é muito comum em todas as nossas aulas, bem como ao longo de diversas outras disciplinas, você vai ver que quando a gente trata de meio ambiente, das questões ambientais, gestão ambiental, sempre teremos legislações ambientais aplicáveis, sejam as leis em todos os âmbitos, né, nacional, estadual, municipal. Então, a gente sempre vai estar trazendo, sejam leis, decretos, resoluções, enfim, vários requisitos legais aplicados aí à gestão ambiental. Hoje a gente vai tratar especificamente da avaliação de impactos ambientais, que é a AIA. Tá? E também sobre estudo de impacto ambiental, o EIA, e o relatório de impacto ambiental, o RIMA. Somente para lembrar sobre o EIA, é importante que você assista também o nosso estudo de caso. Nesse estudo de caso, a gente apresenta um exemplo de um EIA-RIMA, de forma detalhada para que você compreenda. Então, a gente levou a prática, então, do estudo consolidado, realizado. Então, a gente levou a teoria para a prática, para que você entenda o que está na legislação e o que foi apresentado na maneira de um exemplo, para que você fique mais fácil, mais compreensível o que seria um EIA-RIMA. E também, é claro, na nossa atividade de mapa, a gente traz aí 3 EIAs-RIMAs, para que você, na verdade, 3 EIAs, que são os estudos de impacto ambiental, para que você possa analisar, fazer uma análise crítica desse estudo para desenvolvimento da sua atividade, né? E lembrando que conforme o final do seu RA, o último dígito do seu RA, é o seu EIA aplicável para que você desenvolva a atividade. Então, vocês vão estar habituados, aí, tanto no estudo de caso, quanto na atividade de mapa, a entender melhor, a ter esse contato com o estudo de impacto ambiental. Então, isso é muito importante. Então, a gente começa com a seguinte definição do que é a AIA. Então, a AIA é o instrumento de política ambiental, então, é o instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 6.938 de 81, formado por um conjunto de procedimentos capaz de assegurar, desde o início do processo, que se faça um exame sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta, seja um projeto, um programa, um plano ou política, e de suas alternativas,
e que os resultados sejam apresentados de forma adequada ao público e aos responsáveis pela tomada de decisão, e por eles sejam considerados. Então, é um instrumento de política ambiental composto por um conjunto de procedimentos, ou seja, são etapas sistemáticas sequenciais para análise, para exame de uma proposta, então, de um empreendimento, de uma atividade, tá? E é claro que seja apresentado de maneira adequada ao público, ou seja, às partes interessadas, e que os responsáveis possam tomar a decisão quanto a essa proposta. Quem são esses responsáveis? O órgão ambiental, que vai ser o responsável por tomar a decisão, juntamente, é claro, com a comunidade envolvida, que a gente vai ver por meio de ferramentas, mecanismos, né, de ação social, como as reuniões, né, que envolvem as comunidades, as audiências públicas. O processo de AIA é constituído por uma série de atividades sequenciais, ou seja, então a gente tem uma sequência metodológica para ser seguida, ou seja, um conjunto de procedimentos concatenados de maneira lógica, com a finalidade de analisar a viabilidade ambiental de projetos, planos e programas e fundamentar uma decisão a respeito, tá? Então, a AIA, a gente descreve ela como ela é um instrumento de política e também ela é um processo que envolve uma série de procedimentos aí a serem atendidos. Quais são as características da AIA? Então, eu trouxe aqui de forma bem resumida. Então, novamente, é um conjunto de procedimentos regido por regulamentação específica. Então, a gente segue as resoluções, as legislações aplicáveis, tá? Ele é um processo documentado, o cumprimento dos requisitos deve ser demonstrado com a ajuda de registros documentais, como a elaboração do EIA-RIMA, o parecer da análise técnica, as atas de consulta pública e outros. Então, todo o processo de avaliação de impactos ambientais, ele deve ser documentado, e a gente vai ver de acordo com as etapas que envolvem a AIA. Inclui-se diversos participantes do processo, então entenderemos quais são esses participantes, e volta-se para a análise da viabilidade ambiental de uma proposta. Então, é por meio da AIA, né, desses processos aí que a envolvem, e também por meio dos estudos ambientais, né, especificamente do EIA-RIMA, a gente vai entender o porquê o EIA-RIMA, que o órgão ambiental que vai tomar a decisão quanto à viabilidade ou não dessa proposta que está sendo apresentada, ou seja, desse empreendimento que vem requerer o licenciamento ambiental para sua localização, instalação e operação. Então, quais são os participantes do processo de AIA? Então, a gente colocou aqui os 4 participantes. O empreendedor, então, o empreendedor é quem vai requerer o projeto, é o proponente, né? Ele deseja que seu empreendimento seja aprovado o mais rápido possível e com o menor custo. Então, a gente vai entender essa questão do custo e da agilidade do processo, são etapas cruciais que a gente vai apresentar no processo de AIA. Então, o que um projeto de licenciamento deve ter, um processo para quê? Para que o processo seja o mais rápido possível, não falte nenhum documento, o custo seja reduzido. Então, a gente vai discutir um pouquinho isso nas etapas da AIA. Também equipe técnica multidisciplinar, ou seja, é quem o empreendedor contrata para que realize o processo, né, de AIA, o processo de licenciamento, tá? Ela vai prestar serviços ambientais para o empreendedor, né? Então, o empreendedor, ele paga para essa equipe para que ela realize os estudos necessários, tá? Bom, e também o empreendedor, também tem a questão que o empreendedor, ele pode ter uma equipe no seu própria organização, né? Ou seja, responsáveis que possam dar andamento no processo de AIA, certo? Então, fica a critério, ou ele contrata uma equipe multidisciplinar, caso ele não tenha uma equipe,
interna que tem a responsabilidade técnica, ou seja, que tem atribuição técnica para tais processos, tais estudos, ou ele opta por contratar uma equipe multidisciplinar, ou seja, por meio de uma consultoria ambiental, por exemplo, tudo bem? E aí eles vão analisar todos os aspectos do empreendimento e seus impactos. E aí, como a gente viu, né, nos exemplos de EIA, que a gente apresenta no estudo de caso, e você também está aí estudando o seu EIA relacionado ao seu mapa, essa equipe técnica envolve uma série de profissionais de diversas áreas. Então, um estudo ambiental, no caso a gente vai ver especificamente o EIA-RIMA, é impossível um único profissional realizar um tipo de estudo, porque são várias áreas que são analisadas, o diagnóstico ambiental ele é bem complexo, então ele precisa de profissionais de diversas áreas para compor essa equipe técnica para desenvolver esses estudos. Inclusive, alguns especialistas, dependendo do tipo de empreendimento, tá? O tipo de atividade que vai ser requerida para o licenciamento. O órgão ambiental, então, é responsável pela análise quanto à aprovação ou não do empreendimento, então, é o tomador de decisão, né? Junto na análise dos processos, de tudo. Então, quando a gente trata, então, os licenciamentos ambientais, eles envolvem nas esferas nacionais, estadual ou municipal. Então, a nível federal, é o IBAMA. A nível estadual, são os órgãos de meio ambiente, os órgãos estaduais de meio ambiente, o EMA. E a nível municipal, os órgãos municipais de meio ambiente. Bom, não deseja que existam muitas dúvidas, pois a corresponsabilidade está ligada a todos os personagens envolvidos. Então, aqui eu coloquei isso, que é importante o quê? Que desde o início sejam apresentados todos os documentos necessários, os mais completos possíveis, para que o processo seja agilizado, não seja omitida nenhuma informação, tá? Para que o órgão ambiental fique claro o que está sendo solicitado ali em todos os processos, documentos requeridos. E também a comunidade. Então, a comunidade é quem vai sofrer os impactos do empreendimento e vão fazer pressão nos outros personagens, principalmente no empreendedor. Então, vamos imaginar um tipo de atividade. Vamos supor uma usina hidrelétrica, uma PCH, algum tipo de tratamento de resíduos, um incinerador, um aterro sanitário, um frigorífico, enfim, diversos empreendimentos. Então, esse empreendimento, ele vai afetar aquela comunidade de alguma maneira, né? Quem está envolvido. Pensa numa usina hidrelétrica ali, a comunidade ribeirinha, enfim. Então, essas pessoas, elas vão participar desse processo, tá? E devem atuar de forma incisiva, né, para entender os estudos, né, que fique claro que a viabilidade desse empreendimento. Quais são as comunidades que são as partes interessadas? As ONGs, Ministério Público, associações, pesquisadores, políticos, grupos religiosos, entidades civis, sociedade de uma maneira geral e outros. Bom, agora a gente entra numa etapa importante que é entender o processo de AIA. Então, a AIA, ela envolve 3 etapas macro, vamos assim dizer, que é a triagem, a análise detalhada e a pós-aprovação, tá? Então, a gente apresenta esse fluxo aqui. Então, a etapa inicial do processo de AIA é a triagem. Então, vamos supor um empreendimento, ele vai requerer, ele precisa ter o licenciamento ambiental de uma proposta, de um projeto, seja ele qual for. Então, a gente viu que vários empreendimentos precisam lá do licenciamento ambiental. E aí, o que o órgão ambiental vai avaliar? De acordo com esse tipo de atividade, com o KNAI dela, com o potencial de poluição dela, ele vai avaliar se essa proposta, se esse empreendimento, ele vai cair no licenciamento convencional,
aí esse empreendimento ele não apresenta impactos ambientais significativos, tá? Então, aí a gente entra com estudos ambientais mais simplificados, né? Ou seja, é um processo mais simples, que é o convencional. Mas aí ele vai requerer da mesma maneira, LP, LI e LO, tá? Começando lá pela aprovação da localização do empreendimento, que é a LP. Bom, já se esse processo, se esse projeto ele apresenta impactos ambientais significativos, aí ele já vai para o licenciamento, que é apoiado em estudo de impacto ambiental, que é o EIA. Aí já é um licenciamento mais complexo e requer outras etapas que a gente vai discutir, tá? Ou então, se não se conhece os impactos desse empreendimento, aí o órgão ambiental faz essa avaliação inicial, ele busca diversos outros estudos a respeito, enfim, as listagens positivas para verificar em qual tipo de licenciamento que se enquadra. Mas vamos focar agora imaginando que esse empreendimento, ele causa impactos ambientais significativos, então ele vai cair no licenciamento ambiental apoiado no EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental. Bom, e aí a gente, então, essa etapa de triagem é muito importante, vamos dizer assim, ela é uma etapa crucial, né, para que seja avaliado de forma coerente que tipo de licenciamento que esse empreendimento vai requerer. E aqui nesse momento você pode ter uma dúvida. Então a gente está vendo que o licenciamento ambiental ele faz parte da AIA, bem como o EIA-RIMA. Então o licenciamento ambiental está dentro da avaliação de impactos ambientais. Então a avaliação de impactos ambientais envolve todo esse processo, todas essas etapas. Sendo a etapa inicial, então, a triagem. Bom, imaginando, então, que esse empreendimento vai precisar de EIA-RIMA, então a gente cai na segunda etapa, que é a análise detalhada. Aí a gente entra numa etapa importante, que é a determinação do escopo do estudo. Então, é a abrangência, o objetivo desse estudo, o que ele vai requerer, né? E aqui é uma etapa muito importante que a gente fala, que é a definição do termo de referência. Então, o que é o termo de referência? Nada mais é do que o passo a passo, ou seja, é o que deve se conter no estudo de impacto ambiental. Claro, a gente tem a resolução do CONAMA, que estabelece o que deve ter no EIA-RIMA. Mas aqui o termo de referência vai ser específico para esse tipo de atividade. Então, nesse momento é muito importante que alguns estudos mostram que nessa etapa de definição do escopo, do termo de referência, é muito importante que sejam feitos alinhamentos com o órgão ambiental, com a comunidade que vai ser impactada, com o empreendedor, com a consultoria ambiental. Para quê? Para que não fiquem falhas, porque uma falha no termo de referência significa que isso não vai ser apresentado no estudo. Então, ele vai ficar falho. Então, é muito importante que tudo seja muito alinhado. E também alguns estudos mostram que nessa etapa, por exemplo, a primeira etapa eu vou requerer o licenciamento para localização. E aí, muitas vezes, o órgão ambiental, a comunidade, enfim, os envolvidos, eles podem ter o conhecimento, vamos supor, que o empreendedor fale, eu quero instalar o meu empreendimento nessa área. E aí o órgão ambiental já vai ter um know-how, um conhecimento, falar, olha, nessa área não vai ser viável. E aí isso exime, é claro, de morosidade no processo, de custos, porque aí, vamos supor que já aquela área ela não é viável, aí vai chegar lá no final, não vai ser aprovado, esse EIA vai ter que ele não é viável, né, a implantação desse empreendimento nessa área. Então, nesse momento, é muito importante esses alinhamentos prévios para que já se defina, provavelmente, ali uma área que seja viável, né, dentre as possibilidades que existam, que o termo de referência seja adequado, o escopo, para que o estudo a ser apresentado pelo empreendedor, ele esteja o mais completo possível, tá? Faltando informação, tem que sempre estar complementando, isso demora, envolve custos, então essa etapa, vamos dizer assim, é uma etapa crucial, vamos dizer assim,
do processo de AIA, tá? Bom, definido o escopo, o termo de referência, elaborado ambos, a equipe técnica responsável vai elaborar o EIA-RIMA, tá? Esse EIA-RIMA, ele vai passar por consulta pública, tá? Então, fica a critério, né, o órgão ambiental divulga isso, então, ele é o responsável por ter esse intermédio, né, das consultas públicas, mas todos os gastos é do órgão ambiental. Então, aí a gente tem aqui a análise técnica, tanto do EIA-RIMA, que foi elaborado pela consultoria, quanto, ou pelos responsáveis, e também a consulta pública, o resultado das audiências públicas. Então, o órgão ambiental vai analisar ambos documentos. Tá? E é nessa consulta pública que as partes interessadas vão participar. Então, seja a favor, seja contra, tá? Então, eles vão avaliar. E, normalmente, o RIMA que é apresentado para a comunidade de uma maneira geral. Porque a gente vai ver, ele é já para isso. Para que ele seja apresentado como um resultado do EIA de uma maneira mais simplificada. Feito isso, essa análise técnica pelo órgão ambiental, ele vai tomar a decisão. Ou ele vai reprovar, ou ele vai aprovar esse empreendimento, né? Esses estudos aí apresentados. Então, a reprovação é onde ele identifica que não existe a viabilidade ambiental desse empreendimento. Ou seja, ele vai causar mais impactos ambientais e não é viável. Então, quando ele aprova, ou seja, esse empreendimento ele é viável, tá? Aí já inicia o processo, então, que já é liberado a licença prévia. Então, esses estudos, eles vão dar a licença prévia para o empreendimento. E aí, depois, se requer as demais licenças. Bom, depois que é aprovado, então, o licenciamento, tem a etapa de pós-aprovação. Lembrando, não é porque foi conquistada a licença ambiental que acabou. Não. A licença ambiental é o produto do processo, né? A gente tem que cumprir as condicionantes, como a gente viu, requeridas de cada licença, até chegar na licença de operação, que também vai ser composta por condicionantes. Então, essa etapa de pós-aprovação exige o monitoramento e gestão ambiental. Então, o que é esse monitoramento? O cumprimento das condicionantes constantes nas licenças ambientais, tá? E toda a gestão requerida. Então, monitoramento de resíduos, efluentes líquidos, emissões atmosféricas, apresentação de documentos ao órgão ambiental, sempre guardando todos os registros de monitoramento, de análises laboratoriais, e esse acompanhamento é feito pelo órgão ambiental. Então, ele vai acompanhar durante a vida do empreendimento por meio de fiscalização e também por meio aí de renovações das licenças, enfim, solicitação ao longo de todo o processo. Mas quais empreendimentos são necessários que caem aí quando a gente fala da AIA, do licenciamento apoiado em estudo de impacto ambiental? Então, a gente tem diversos empreendimentos, eu coloquei aqui algumas imagens. Então, a gente tem rodovias de 2 vias, aeroportos, portos, gasodutos, empreendimentos para geração de eletricidade acima de 10 megawatts. Então, entram todos os tipos, não só a hidrelétrica, mas também eólica, solar e outras. Então, todo tipo de empreendimento que vai gerar energia, seja a partir de fonte não renovável ou renovável. Empreendimentos agroindustriais, então, diversas indústrias precisam aqui, eu estou exemplificando uma usina de produção de biogás, então, frigoríficos, laticínios, curtumes, enfim, uma série aí de empreendimentos. Também empreendimentos de extração de minério, então, todo tipo de mineração, empresas que envolvem questões de saneamento, então estações de tratamento de água, de esgoto,
né, usinas hidrelétricas, aterros sanitários, então aterros sanitários e industriais, resíduos classe 1, classe 2, requerem também o EIA-RIMA, bem como outras atividades, né, que extração de madeira, só que aí a resolução do CONAMA, ela estabelece quais tipos de empreendimento, mas também até uma capacidade produtiva, né? Que às vezes você tem o mesmo tipo de atividade, mas com uma capacidade produtiva menor, que aí provavelmente vai cair no licenciamento simplificado, ou seja, no convencional. Bom, então, o que é o EIA-RIMA de fato, né? Então, muitas vezes você pode ver, e deve ser uma dúvida sua, a palavra EIA e EPIA. Então, o EIA é o estudo de impacto ambiental e o EPIA é o estudo prévio de impacto ambiental. Tem diferença? Não, é a mesma coisa. Só que muda a sigla. Mas quando a gente trata das resoluções federais, das legislações a nível nacional, a gente sempre trata como EIA. Então, o EIA é um documento técnico que tem por finalidade embasar, subsidiar e justificar a solicitação de licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades potencialmente impactantes. Deve conter informações técnicas e legais que demonstrem a viabilidade ambiental, sobre os aspectos técnicos, científicos, jurídicos, administrativos e locacionais de um empreendimento. Tá? E o relatório de impacto ambiental, que é o RIMA, ressalta as conclusões do EIA, de forma objetiva e adequada para facilitar sua compreensão. Então, o RIMA é as conclusões do EIA, ele é escrito de uma maneira mais simplificada, para que é o documento que é apresentado nas audiências públicas, para que os envolvidos, né, as partes interessadas, tenham a facilidade de entendimento. Por quê? A gente vai estar lidando com diversas pessoas que não têm o conhecimento técnico. Então, o RIMA, o EIA é totalmente técnico. Então, o RIMA, até se vocês compararem o EIA e o RIMA, você vai ver que o RIMA ele é menorzinho, mais conciso, e ele é mais simples de entendimento. Então, é que para qualquer pessoa que acesse esse documento possa compreender o seu conteúdo que está sendo ali apresentado. Então, o EIA, a resolução 01 do CONAMA, de 86, ela estabelece o mínimo que deve conter no EIA. Então, quando lá na etapa da AIA, de definição lá do termo de referência, e isso vai estar lá nesse termo, então isso deve conter no EIA. No entanto, o órgão ambiental ele vai trazer informações adicionais que esse empreendimento deve apresentar no seu processo todo, tá? Então, o EIA ele deve conter o diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, o diagnóstico do meio físico, biológico, ou também biótico, e os meios socioeconômicos, ou antrópico. Então, o diagnóstico ambiental é obrigatório. Análise dos impactos ambientais e de suas alternativas. Então, é importante aqui só ressaltar, às vezes a gente fala a avaliação de impactos ambientais, né, quando a gente avalia os impactos do empreendimento. Então, só para não confundir, a análise dos impactos ambientais é diferente da avaliação. Então, como a gente viu, a AIA é um instrumento de política nacional que envolve várias etapas. A análise faz parte da AIA, tal como parte do EIA-RIMA. Então, ele é uma etapa do EIA-RIMA, que faz parte da avaliação de impactos ambientais. Então, a análise dos impactos ambientais é onde vai se avaliar, de acordo com o diagnóstico ambiental, os impactos ambientais dessa atividade quanto à sua natureza, magnitude, temporalidade, como a gente já estudou um pouquinho com relação a a classificação dos impactos ambientais. Então, eu vou ver o que tem de impacto positivo, negativo, prever a magnitude, o grau de significância desse impacto, tudo bem? Para que aí eu possa propor as medidas mitigadoras para os impactos negativos e avaliar a sua eficiência, como parte também do EIA.
e para também os programas de acompanhamento e monitoramento, né? Tanto para os positivos quanto os negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados. Então, aqui, para cada impacto que eu identifiquei, eu vou propor aí programas, tá? Então, programas, é claro, isso dependendo da magnitude desse impacto. Então, eu vou propor programas de acompanhamento e monitoramento. Seja, então, vamos supor que eu identifiquei que naquele empreendimento vai gerar efluentes líquidos. Então, eu tenho que ter um acompanhamento desses efluentes líquidos. Que parâmetros que eu vou monitorar? Que programa que eu vou determinar? Vai ser um programa de gerenciamento de efluentes, né? Então, é importante, então, na verdade, uma coisa linka a outra. Então, se faz o diagnóstico, avalia-se os impactos, se propõe as medidas e os programas. Então, uma etapa depende da outra, e isso obrigatoriamente deve conter no EIA, e você deve estar vendo aí no seu EIA, que você está estudando para o seu mapa, que ele compreende todas essas etapas. O RIMA, ele pode ser ilustrado com mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, como a gente colocou, é a conclusão do EIA, na qual ele apresenta de uma maneira mais simplificada as informações que estão no EIA, para que todos os envolvidos possam entender o conteúdo do EIA, tá? Então, ele visa facilitar o entendimento da população quanto às vantagens e às desvantagens do projeto e suas consequências ambientais. Então, tem que estar muito claro o que é impacto positivo, o que é impacto negativo, que medidas mitigadoras esse empreendimento vai tomar, como vai ser a forma de monitoramento. Então, isso tem que estar muito claro, tá? Para a comunidade que vai participar das audiências públicas, que vai ser afetada por esse empreendimento. Ele deve ser acessível ao público interessado do projeto e, sempre quando for necessário, realiza-se audiência pública para discussão do RIMA. Tá? Então, é uma etapa muito importante aí no processo de AIA. Quem vai elaborar o EIA-RIMA, então? Então, como nós vimos, o EIA-RIMA, ele pode ser elaborado, o empreendedor que vai definir. Então, se ele tem uma equipe interna competente, ele pode, né, que essa equipe faça e complementar com especialistas, se for necessário. Mas o que é muito comum é a contratação de consultorias especializadas, então, consultorias ambientais. E muitas vezes, mesmo que essa consultoria tenha uma equipe, às vezes é necessário também contratar especialistas além do que trabalham ali na equipe. Então, como vocês viram, envolve uma série de profissionais. Então, a gente tem, como você pode ver até lá na listinha do seu EIA, da equipe multidisciplinar, a gente tem o coordenador o coordenador do projeto. Então, é o profissional que já desenvolve estudos ambientais e responde por todos os trabalhos, né, desenvolvidos nesse EIA. Os coordenadores de meio, então, coordenadores do meio físico, do meio biológico e do meio socioeconômico, né? Os responsáveis por temas, ou seja, são os especialistas, como eu falei, às vezes um especialista que vai trabalhar só lá com vegetação, outro só com a parte de fauna. Então, normalmente existem esses especialistas. E aí também a gente tem profissionais da área de economia, de direito, enfim, dependendo do empreendimento. Técnicos e estagiários, então, que vão auxiliar os responsáveis, tá? Então, normalmente, a gente trata que é a equipe de apoio, né? Então, mas são envolvidos. Então, aqui a gente coloca estagiários, então, a gente pode ver que muitos alunos graduandos dão esse suporte. Então, é uma oportunidade de atuação de vocês, né, a procurar estágios nas consultorias ambientais para que vocês já possam executar atividades como dar esse suporte na elaboração de EIA-RIMA, seja na fase de campo ou na fase de escritório. Então, na revisão, na coleta de dados em campo, então é muito interessante. Então, fica a dica como uma ideia, né, de atuação profissional para vocês antes de vocês concluírem o curso. E colaboradores gerais, secretárias, mateiros. O mateiro é o que faz a gente fala, abre o caminho lá na área, né? Guias, motoristas e outros. Então,
basicamente, essa é a equipe e a hierarquia que se segue. E essa hierarquia vocês podem observar lá no EIA-RIMA, em qualquer EIA-RIMA, no capítulo de equipe técnica responsável pela elaboração do estudo. Como requerido, então, no EIA, o diagnóstico ambiental ele é obrigatório, então vai ser a análise dos recursos ambientais, tá? Então, o objetivo do diagnóstico é caracterizar a situação ambiental da área antes da implantação do projeto. Então, vamos supor que o empreendimento ele deseja se instalar naquela área, naquela localização. Como que está aquela área hoje, antes do empreendimento? Então, essa é uma etapa extremamente importante. Então, aqui tem que ser e vocês podem ver que é uma das etapas dos EIAs que é a maior, compreende a maior parte do estudo, porque ela é muito complexa, ela envolve, como a gente viu, né, várias áreas. E esse diagnóstico, ele é obrigatório que se avalie o meio físico, biológico e socioeconômico, tá? Então, o meio físico, a gente tem então, são todo água, solo, ar, clima, o meio biológico, fauna, flora, o meio socioeconômico, uso e ocupação do solo, também as questões de educação, informações econômicas ali da área que vai ser impactada. E aí, nessa etapa, é onde envolve vários profissionais de várias áreas, tá? Então, ele é uma etapa muito complexa e muito importante. E aqui tem que ser realmente avaliado tudo que é necessário, tudo da forma que existe ali nessa área. Então, porque a partir do diagnóstico vão se definir os impactos ambientais, né? Então, verificar se tem vegetação nativa, fauna nativa, quais são os cursos hídricos, que bacia hidrográfica pertence, enfim, várias informações. Então, essa etapa é crucial e deve ser o mais completa possível para que possa subsidiar a tomada de decisão na definição dos impactos ambientais. Bom, também a gente determina as áreas de influência nos estudos. Então, a gente tem a área diretamente afetada, que nada mais é do que a área onde o site, onde vai se localizar o empreendimento. Então, é a área do empreendimento em si. A área de influência direta e a área de influência indireta. Então, a ADA é a área de ocupação do empreendimento e seu entorno imediato, tá? A área de influência direta, ela é determinada por critérios ecológicos, considerando fatores naturais, dentre outros. E a área de influência indireta, ela é delimitada por critérios socioeconômicos. Então, vai ser a maior área, tá? Então, vamos supor, eu vou implantar um aterro sanitário, como eu dei o exemplo lá no nosso estudo de caso, que ele vai ficar numa área X. Então, essa área do empreendimento, então, da estrutura do aterro, é a área diretamente afetada. Vamos supor que a área de influência direta é a área ao entorno ali da área diretamente afetada. E a área delimitada por critérios econômicos são os municípios que vão ser atendidos por esse aterro, tá? Quando a gente pensa num consórcio intermunicipal, só para a gente ter uma ideia. Bom, vamos pegar aqui esse exemplo. Vamos imaginar que a gente tem a usina de Itaipu, já é um empreendimento construído. Então, é uma usina que fica no Rio Paraná, entre os países Brasil e Paraguai. Então, aqui a gente já cai no licenciamento que vai ser de responsabilidade do IBAMA, tá? Que a nível federal envolve mais de um país, né? Limítrofe. E aqui a gente tem, então, quando a gente pensa numa hidrelétrica, ou que ela vai ser construída, então toda a área que compreende o reservatório, mais as instalações da usina, então barragem, vertedouro, todas as instalações administrativas que a gente vê aqui, ó, então reservatório, barragem, vertedouro,
as instalações administrativas. Então, tudo isso e até onde o reservatório até onde o reservatório vai, vamos dizer, o seu limite, é a área diretamente afetada do empreendimento, tá? Já a área de influência, direta, a gente pode considerar que é toda a bacia hidrográfica do Rio Paraná, um exemplo, né? E aí a área de influência indireta, aí a gente tem que avaliar, né? Vai atender 2 países, então já abrange uma maior área, só para a gente ter uma noção dessa delimitação. E normalmente a equipe técnica multidisciplinar vai definir com base no escopo. Então, qual é a abrangência desse empreendimento, que municípios estão envolvidos, é um ou mais. Então, ali no diagnóstico, por meio do diagnóstico também, ela vai definir essas áreas de influência do projeto. E aqui eu trouxe para você, eu vou mostrar exemplos de EIA para consulta. Então, isso eu coloquei lá na aula conceitual e também eu trouxe aqui. Então, aqui está o site do IBAMA, para que você possa consultar exemplos de EIA, né, que passaram pelo licenciamento pelo IBAMA. E também eu trouxe o exemplo do IAP, de EIA, editais de EIA-RIMA, que são apresentados aqui no estado do Paraná. Vale, fica a dica, você consultar também os EIA-RIMA do seu estado, tá? E eu vou deixar essa dica para o final, que é uma entrevista que ela foi dividida em 3 blocos, tá? Ela é uma entrevista com ela já terminou a tese dela, mas eu achei muito interessante, é uma professora que a tese de doutorado dela foi avaliar a efetividade da avaliação de impactos ambientais. Então, ela pegou os últimos 10 anos, lá do Espírito Santo que ela avaliou. Então, ela avaliou vários EIA-RIMAs, identificou os gargalos em cada etapa do processo de AIA, o que podia ser melhorado. Então, como a gente colocou lá na importância da triagem, ela coloca de que os profissionais, né, os técnicos, né, os responsáveis lá no órgão ambiental, os analistas, né, eles possam avaliar de uma maneira concisa, então, o que vai para o licenciamento convencional, o que vai pro embasado em EIA-RIMA. Então, é importante esse entendimento, esse conhecimento dos analistas, né? E também ali na etapa de análise, que se defina um termo de referência adequado, completo, em alinhamento com todos os envolvidos, tá? Para que nesse termo contemple tudo que for necessário, para que não haja complementações durante o processo, falta de entendimento do órgão ambiental, morosidade no processo, maiores custos para o empreendedor, como a gente colocou. De repente já define-se a área adequada, pode ser que aquela área que o empreendedor deseja, ela já não tem viabilidade, então reduz custos aí. Imagine, chegar lá no final não é viável, sendo que isso poderia ter sido alinhado de maneira inicial com as partes envolvidas, né? Então, ela é dividida em 3 blocos, é muito legal, ela explica sobre a AIA, as etapas da AIA, traz exemplos, explica um pouquinho do estudo dela. Então, eu vou deixar esses vídeos para que você assista aí em casa, como tarefa de casa, para você abrir os seus horizontes e entender um pouquinho mais sobre a AIA. A gente finaliza a nossa aula, então. Eu queria somente mostrar para vocês, então, rapidamente, aqui, entrar aqui no site, eu vou mostrar rapidinho, só para você ter uma ideia e ficar curiosidade, né? Para que você possa acessar aqui os sites, né? Aqui a gente tem o site do IBAMA, então ele divide, ó, por tipos de empreendimento, então, né, por tipo de atividade, na verdade, né? Então, você pode dar uma olhadinha, tem curiosidade de ver como que é o EIA-RIMA de uma ferrovia, de uma hidrelétrica, então, fica a dica aqui para você dar uma pesquisada. E aqui, especificamente do IAP,
a gente tem os editais de EIA-RIMA, então aqui a gente tem os estudos ambientais, audiências públicas por ano, então aqui dá para a gente consultar essas informações, os estudos, né, os editais de convocação de audiência pública. Então, é muito interessante você consultar os sites dos órgãos ambientais no seu estado para entender um pouquinho mais e ter exemplos, né, de estudos reais para que você possa associar a teoria com a prática. Tudo bem? Então, a gente finaliza a nossa aula. Desejo a todos bons estudos e nos vemos em breve, logo mais, né, na nossa live, onde você pode participar, tirar suas dúvidas e contribuir com a nossa aula, tá? Um abraço e até a próxima. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.